Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje, para quem nos assiste corriqueiramente, digamos assim, todas as semanas, vai ser um programa um pouco diferente. Nós não trouxemos aqui hoje um trabalhador da causa espírita. Nós trouxemos uma outra pessoa que francamente, eu não sei qual é a religião dele, se é que ele tem religião. Quem está conosco hoje chama-se Cláudio Feliciane Lena. E os senhores e as senhoras já vão descobrir quem é Cláudio Feliciane Lena e por que eu trouxe ele aqui hoje. O Cláudio, ele editou esse livro chamado Liberdade Condicional. E a respeito dele e da vida do Cláudio, o Cláudio, propriamente, ele vai falar sobre isso. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já deveríamos tê-lo trazido aqui antes até, mas nada acontece por acaso e hoje foi o dia certo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, já dele agradecer, o convite, assim. Realmente um dia especial. Eu peguei o carro em casa e só me dei conta que esse dia hoje era mais do que especial, porque foi exatamente no dia 13 de junho de 2013 que eu fui para uma comunidade terapêutica. Então, assim, o último gole que eu tomei na minha vida de adicto, de ativa, foi no dia 13 ao meio-dia. Então, são 5 anos e 5 meses e 3 horas, e uns quebrados. Então, realmente um dia extremamente especial, olhando por esse ângulo, né? Muito bem. O Cláudio, ele mais ou menos já deu uma dica por que ele está aqui. O Cláudio é um dependente químico, lutando para se conservar como ele está hoje, ou seja, afastado da bebida. Cláudio, conta um pouco, antes de eu falar a respeito do livro, conta um pouco como é que tu era antes de tu entrar para a fazenda do Senhor Jesus de Ivorá. Fazenda Nossa Senhora, do Senhor Jesus de Ivorá. Isto. Bom, Jader, assim, o que era o Cláudio antes da fazenda do Senhor Jesus de Ivorá, dele não sobrou nada. A não ser essa carcaça que aqui está um pouco melhor do que estava antes, né? O álcool realmente foi Quando a gente falar em dependência química aqui, já vamos deixar claro assim, eu incluo o álcool como uma droga. Então, se eu falar em dependente químico, eu me considero um dependente químico em recuperação. Ah, mas é álcool? Sim, álcool é uma droga. Lícita, porém droga. Então, antes de 2013, o meu processo foi um processo dolorido, muito dolorido. A bebida foi me levando ao caos, digamos assim, do ser humano. Então, o álcool passou por um processo de alcoolismo, e depois do alcoolismo veio a dependência do álcool. Eu realmente não percebia isso aí. Para mim, estava tudo bem. Se não fosse a minha família ter percebido e tomado as devidas providências, eu jamais teria tomado uma providência com relação ao álcool. Eu teria morrido. Em 2014, por aí mais ou menos, se tivesse passado esse tempo, eu teria com certeza morrido.
porque o estado que eu cheguei na comunidade em 2013, eu cheguei pesando menos de 40 e poucos quilos, né? Eu sou um cara magro, mas meu peso médio é 62, 65. Eu cheguei pesando uns 40 e poucos quilos lá. Barbudo, enfim, cabeludo. Nem sabia que estava chegando numa comunidade, né? Você sabe bem a verdade, né, Jade? Anteriormente a isso, a família já tinha feito vários movimentos. Me internou numa clínica, eu saí pior do que entrei da clínica, né? Saí num dia, no outro estava bebendo. Então, acabou que a família, vendo que não existia outra alternativa, é bom fazer um parênteses, a minha família já frequentava o Amor Exigente, do qual eu sou voluntário hoje, do Grupo de Fátima. E no Amor Exigente que tiveram orientação de, olha, ele não vai tomar a decisão de parar de beber, e realmente não ia parar. E a família tomou uma medida extremamente drástica, foi a interdição, interditaram o ser humano. E eu aceitei a interdição, porque eu digo, agora eu estou tranquilo, né, já não tenho mais responsabilidade nenhuma, vou seguir bebendo por um tempo mais, né. Mas aquilo foi a pá de cal, né, ali eles tiveram a capacidade de dizer, não, agora é o seguinte, ó, ou tu vai, né. E numa dessas minhas bebedeiras eu disse vou, entendeu? Inconscientemente, digamos assim, porque eu jamais decidiria, e ninguém decide, depois que é um dependente químico, de parar de beber, ou de usar droga. Alguém tem que decidir por ele. E no meu caso foi a família que decidiu por mim. Porque muitas vezes perguntam assim, Cláudio, quando é que tu decidiu parar de beber? Eu não decidi, eu jamais ia decidir. Isso nunca passou. Tu nem tinha condições? Não, tinha condições mentais, o desequilíbrio, a droga estava acima de qualquer coisa, o álcool no meu caso, estava acima de qualquer coisa. Tanto que a família foi pro beleléu. Eu levantava, já, só para ter uma ideia do nível da dependência química, eu levantava 2, 3 horas da madrugada, olhava com uma garrafa de vodka, se tinha meia garrafa, eu me desesperava, vai terminar. Nossa, que isso, né? E ali eu ia bebendo, quando clareava o dia, eu ia tomar chimarrão, aí a família me encontrava tomando chimarrão, hoje ele não bebeu, né, cara, que legal. É a doença do auto-engano, né? Então, assim, jamais esse cara vai querer ir se tratar, ele perdeu o referencial da vida. Ele perdeu completamente o referencial. Isso chama-se dependência. Eu vou dar um exemplo aqui, Jader, eu acho que a gente tem um tempinho. Pois não. Para um exemplo bem claro que tu vai te lembrar disso aí. A gente não percebe muitas vezes que está indo por um caminho da dependência. Isso em qualquer outro assunto, né? Eu lembro uma vez, o Jader foi meu colega da Embratel. Exatamente, eu esqueci de dizer isso. O meu colega da Embratel, e lá nos anos 90 e uns quebrados, a gente tinha uma sala nos fundos que tinha um jogo de mini snooker. E a gente, antes de começar o expediente da tarde, a gente jogava aquele mini snooker. E sempre jogava mini snooker. Então, aquilo foi tornando-se uma coisa, digamos assim, quase um vício chegar lá. Um belo dia, e eu praticamente almoçava e já me mandava para a Embratel. A família já estava ficando um pouco até de lado naquela meia hora de folga, porque eu queria jogar aquele snooker. Virou uma doença quase aquilo ali. O Jader um dia chegou lá e disse, não vou mais jogar snooker. E eu me chamou a atenção, mas como não vai jogar mais? Era um dos melhores jogadores que nós tínhamos lá dentro, né? Não vou jogar mais, cara. E eu, naquela época, eu não tinha nem noção do que eu estou falando hoje, né? Eu digo, o cara... Não, Lena, é assim, ó, eu já nem quase estou almoçando em casa para vir jogar isso aqui. Isso aqui não está me fazendo bem. E o Jader que me desminta se eu estou dizendo isso aí, talvez ele nem lembre de tal coisa. Não, juro que não lembro. E aí ele não jogou mais, cara. Então a gente estava jogando e ele ficava por ali, olhando, louco para jogar, mas não jogou mais. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que detectam o momento em que elas têm que parar. E tem outras pessoas que não vão detectar isso aí. E a doença se instala, a doença da dependência se instala. É certo? Alguém poderia dizer para o já não joga mais, mas se ele tivesse com a doença instalada, ele não pararia de jogar, ele ia morrer jogando naquilo aí. E assim a doença do jogador de pôquer, do jogador disso, do alcoólatra, até chegar na dependência. Então é muito difícil sair da dependência no momento que tu entrou. Porque existe uma linha, Jader, muito tênue entre o que é o alcoolismo e o que é a dependência do álcool. Eu não posso chegar agora em qualquer lugar e dizer, os caras são tudo dependentes de álcool. Não, que isso, rapaz. Não são. Mas como descobrir que tu tá sendo já um dependente de álcool?
No meu caso, ou no caso do dependente, quem tem que descobrir é a família. O amigo que tem que tomar as providências. O dependente químico nunca vai tomar a dependência a tratar. Vai tomar a atitude de se tratar. Jamais ele vai fazer isso aí. Quem disser isso aí, eu desafio a que alguém diga assim, não, ele vai. Não vai. Não, eu paro quando eu quero. Não, então tu não é um dependente químico ainda. Tu ainda é um alcoólatra, tu ainda é um usuário de droga, mas não é um dependente de droga. Mas no momento que tu tornou um dependente, nunca mais. Tu não toma mais essa decisão. Alguém tem que tomar essa decisão. O teu organismo exige que tu tome, seja lá o teu porque é uma doença incurável, Jader. Eu vou fazer um paralelo bem simples aqui. Quem tem problema com diabetes, entendeu? Se ele não tomar insulina, ele morre. É verdade? Sim. Se tomar um trago, eu morro. Porque eu não vou tomar, eu vou tomar milhões. Se tu me der um golinho assim, eu já vou tomar tudo que tem direito. Mas por que eu não tomo? Porque eu sei que vou morrer. Tu para de usar insulina? Não para, porque sabe que vai morrer. Então a questão de sobreviver após uma dependência química ou de uma doença incurável, tu pode ser um diabético, mas está aqui conversando comigo. Pô, mas eu já vai morrer diabético, vai morrer diabético. Mas sob controle. O Lena vai morrer dependente de álcool, mas sob controle. Essa é a questão. Então assim, como é que eu vou saber, mas agora tu me botou no meu cara, né? O cara bebe que é um louco e não é dependente químico, Lena, de álcool. Pode não ser. O que vai determinar que ele seja ou não seja? Algumas sinalizações, né, Jader? Por exemplo, o cara começa a inventar uma festa num dia que não existe, para ir beber. Ele não é muito dado a futebol, mas de repente ele começa a gostar de futebol porque os amigos bebem no futebol. Ele começa a inventar motivos para beber. Ele sai do trabalho fora do horário para tomar um trago e volta. Ele de noite ele levanta, vai tomar um trago e volta a dormir. Ele começa a beber em horários que não são normais para uma pessoa, né, digamos assim, e começa a aumentar o nível etílico, né, ou o nível de droga, até o ponto que ele perde realmente o controle sobre isso aí. Aí não é questão, mas tu quer parar? Não, eu queria parar já, eu vomitava, essa é a verdade, eu vomitava, dizendo, eu não vou beber mais, eu queria parar, mas não conseguia. Uhum. A doença estava instalada, né? A memória química não tem mais, e isso é provado cientificamente, uma vez instalada não tem como. Então isso é a minha trajetória, né? Em 2013 conseguiram me levar para a fazenda, eu fui, como eu disse, numa bebedeira dessa eu decidi ir e me internar. E lá fiquei 9 longos meses isolado do mundo, né? Onde escrevi esse livro como uma forma de sobreviver lá dentro, porque não é fácil ficar dentro de uma comunidade terapêutica. Então alguém me disse lá, o Fernando, um cara de livramento, Lena, escreve um diário. Não tinha nem condição de escrever, né? Tanto que se tu pegar o livro, as primeiras folhas ali é 2, 3 frases. Mas isso foi uma catarse, foi uma maneira de sobreviver dentro daquele troço. E só em 2016 é que eu tive coragem de editar o livro. E aí eu pergunto por que eu só não editei antes? Porque eu não tinha certeza de que eu ia ficar de pé. Eu não tinha certeza que eu não ia recair. Eu só fui ter um pouco de certeza em 2016, quando eu tirei da gaveta e disse, não, peraí, agora vou me comprometer, né? Lena, porque durante a nossa trajetória na Embratel, o nome do Cláudio é Cláudio Feliciani Lena. Mais conhecido por Lena, né? Mais conhecido por Lena. Dentro da comunidade também me conhece por Lena. Por Lena, muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e creio que todo mundo que nos assiste entendeu por que nós trouxemos hoje o Cláudio para conversar sobre esse assunto. E depois, no nosso segundo bloco, o Cláudio vai falar sobre o livro dele, não só sobre o livro, mas a sua permanência lá na Fazenda do Senhor Jesus. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Clube do Livro Espírita da SEDIC. A gente volta em seguidinha, 2 minutos, e já estaremos de volta batendo um papo com o meu amigo particular, Cláudio Feliciani Lena. Programa Palavra Espírita, apoio cultural,
Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos conversando hoje com Cláudio Feliciani Lena, um ex-dependente químico, em recuperação. E o Cláudio, ele já falou no primeiro bloco, mas para quem está chegando agora, ele esteve internado durante 9 meses na fazenda do Senhor Jesus em Ivorá. Agora, Lena, se me permite, Lena, né? Claro. Cláudio Feliciani Lena. Desde que eu te conheço, lá por volta de 1982, 84, que eu soubesse, tu era ateu, ou seja, tu não acreditava em absolutamente nada, além disso que a gente percebe, enxerga, vê. O Lena hoje, fruto de todas essas peripécias que ele passou na vida, tu continua ainda sendo ateu? O que significa fé para ti? Pois é, Jader, agora tu toca num assunto assim que eu tinha quase certeza que tu ia tocar nesse assunto. Só um detalhe. O Cláudio e eu não combinamos absolutamente nada do que eu iria perguntar para ele e o que ele iria falar. Certo? Só para esclarecer. Com certeza. Então, olha só. Durante o meu tratamento, lá na Fazenda do Senhor Jesus do Ivorá, eu tinha uma dificuldade imensa. Eu cheguei lá, como tu disse, eu sempre me dizia ateu. Me deram um terço para mim rezar, né? A comunidade, ela é de cunho católico, mas recebe todas as crenças lá dentro, é evangélico, ateu, tudo que é coisa. Mas tinha uma coisa que tinha que fazer, pelo menos na hora do terço tinha que rezar, né? Nem que tu não rezasse, mas tinha que pegar o terço na mão. E me deram um terço e... Quer dizer, a minha mulher me deu um terço quando eu fui para lá, eu não sei, acabou que apareceu aquele terço e meu terço faltava pedaço. Mas na verdade eu nem sabia o que era um terço, né, cara? Aí eu não sabia nem para que servia. Tá louco? Aí o cara pegou e começaram a rezar, né, puxar aquelas cordinhas de manqueira, mas meu não tem isso aí, né, cara? Não, mas bate, mas sabe? Pegou e me deu outro, né, cara? E me deu outro achando que eu sabia rezar. Eu não sei, não sabia. Nem uma Ave Maria sabia rezar, né? Coisa horrível. Se um dia na vida sub foi lá na infância, né, tia? E ali eu comecei a tentar entender aquilo ali, né, cara? Mas o que é isso, né, cara? Onde é que eu estou enfiado, né, cara? Um dia eu estava tudo trepado, assim, arrumando uma instalação elétrica, eu tenho essas habilidades, né? E alguém estava me auxiliando lá. O Alcoólicos Anônimos tem 12 passos, né? São os 12 passos, primeira admissão, aquela coisa toda, são os 12 passos. E tem o terceiro passo, que é um passo... O cara disse assim para mim, Lena, tu tem o terceiro passo? Mas a gente é obrigado a decorar isso aí, né? Decorar os passos. Sim, sim. Eu digo, tenho. Não, mas tu tem mesmo, tia? Não, eu tenho. Não, tu tem certeza? Então diz para mim o terceiro passo. Pá, mas por que tu quer saber isso, né, tia? Ele diz, não, porque eu tinha curiosidade de saber se tu sabe, né, tia? E aí eu recitei para ele o terceiro passo e ele disse, não, mas tudo bem, eu acho que tu não tem o terceiro passo, foi embora. E eu fiquei pensando naquilo, né, cara? O terceiro passo é decidimos entregar nossa vontade, nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Mas como entregar minha vontade para Deus? Eu nem sei quem é esse cara, né, cara? Eu nunca... E aí ele me chamou outro dia, digo, tchê, e daí? O terceiro passo? Não, agora tu me deixou louco, né, cara? O terceiro passo? Não tenho o terceiro passo mesmo, eu achei que sabia, mas sei, mas não tenho, né, cara?
Diz ele, Helena, me diz uma coisa, tia. Tu tá tentando ficar aqui dentro dessa comunidade, sem uma fé, sem nada. Tu não vai conseguir, tia. Diz a mesma coisa, cara. Tu tem que confiar em alguma coisa, né? E vou dar um exemplo assim, ó. Se tu tem uma filha, e essa filha chega na tua casa com um namorado novo, certo? E ela diz, pai, me empresta a chave do carro que nós vamos sair, o carro zero que comprei agora. E que eu vou sair com o meu namorado. Tu entrega a chave? Eu digo, não entrega, tá louco, né? Aí, então tu não tem como. Se tu não conhecer o cara com quem tu vai entregar a chave do teu carro, tu não entrega. Então assim, eu te sugiro que tu conheça esse Deus, ou sei lá, esse cara, e tenta entender, cara, para poder tu entregar alguma coisa, né? E já isso aí foi fundamental, assim, mudou a minha concepção sobre o mundo, né, cara? Eu digo, não, para aí, cara, comecei a estudar a Bíblia, ler aqueles troços, aqueles textos imensos, né, e tinha estudo bíblico lá, comecei a me aprofundar naquilo, mas eu posso não ser, eu tenho que ter alguém superior a mim, né, cara, eu não vou sobreviver nesse mundo se não tiver, né, cara, e me tornei um cristão, né, cara, não sou católico, mas sou cristão, né, Jader, então sim. Assim, ó, hoje eu sou um pescador, né, porque o que Jesus fez, né, cara? Ele não foi lá pegar o Jader, né? Ele foi buscar o pescador. Por que será que ele foi buscar o pescador, né? E aí entra a questão da fé, né, Jader? Quem tem mais fé do que o pescador? Olha, é um cara que não enxerga o peixe, atira a linha na água, pacientemente fica esperando, acreditando que lá embaixo tem peixe. E tem peixe lá embaixo. O problema é que ele tem a fé de que tem o peixe, né? E isso que me faltava, cara, é saber que eu poderia superar todas essas minhas dificuldades se eu tivesse realmente uma fé em mim e em alguém superior a mim, porque o álcool era superior a mim, tinha que ter alguma coisa superior a mim. Esse foi o ponto de quebra. Quando, mas e daí tu passou a ter fé? Sim, eu acredito no ser humano, tenho fé no ser humano, tenho fé em mim e acho que não existe uma fé sem obras, por isso eu estou aqui também já, né? E a minha trajetória lá dentro mudou no momento que eu tive esse despertar espiritual, digamos assim, né? Eu não sou católico, eu sou cristão. Eu acredito no ser superior? Sim, acredito. Hoje não, há muito tempo eu acredito. Eu não estou sozinho aqui, né? E no momento que eu não estou mais sozinho, muda toda a minha vida muda. Uhum. É saber que hoje, se eu pensar assim, não, mas eu vou tomar um trago, mas para que eu vou tomar um trago, cara? Eu tenho que ir lá visitar o Jader. É mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, a droga ficou relevada à última categoria. Nem sei se tem categoria. Agora, Cláudio, religião e religiosidade. Uhum. Como é que tu define essas duas coisas? Pois olha, Jader, eu na fazenda... Hoje tu tem uma religião, pelo que eu entendi, tu disse que não tem uma religião. Não tenho uma religião. Uhum. Eu não tenho. Eu acredito que eu tenho uma boa dose de espiritualidade. Eu acho que eu defino isso quando eu digo assim, as religiões, elas dividem as pessoas. Basta se ver no Oriente Médio, né, católico, então a espiritualidade une, porque é um só Deus, porque tu tem o teu Deus, tu é espírita já, o outro é católico, o outro é adventista, mas o Deus é o mesmo, né? O Criador é o mesmo. Então assim, eu acho que é espiritualidade. E aí eu te digo uma coisa, porque eu acho que tem uma boa espiritualidade. Fé não se mede, já. Sim. Não se mede tamanho de fé. Tem mais fé que eu. Não se mede. Mas Jesus disse, né? E uma coisa que também, quando estava balançando o barco numa pescaria, e Jesus dormindo, né? Uma passagem bíblica, aí eu vou encenar, resumir. E os apóstolos, Senhor, o barco vai virar, Senhor, o barco vai virar. E ele dormindo, daqui a pouco ele não estava dormindo, né? Mas ele assim, olhou para os caras assim, homens de pouca fé. Homem de pouca fé. Mas, cara, se estão comigo aqui dentro, que fazia os maiores milagres, ressuscitava a gente, ele não disse isso, mas na verdade era isso, ressuscitava a gente, fazia cego ver, e agora estão com medo que um barco vire, tu entende? Mas tá louco, mas que fé é esta, né, cara? E aí eu te pergunto, Jália, o cara é temente a Deus até quando? Quando ele tem um câncer e ele diz, meu Deus, o que fizeram comigo? Por que morreu aquela criança? Quer dizer, ele questiona Deus nos momentos que ele realmente está em perigo. Eu tive 9 meses para questionar e para entender que é um renascimento. Eu zerei o meu princípio. Então assim,
eu acho que fé é algo que tu diz assim, o Jader diz para mim, Jader, atravessa aquela parede que não tem parede. E eu fecho os olhos e atravesso a parede. Quer dizer, eu não atravesso a parede, eu sigo lá porque o Jader diz que não tem uma parede. Agora, se eu não tiver fé no Jader, provavelmente eu vou abrir meu olho para olhar, mas o Jader está mentindo a mim. Agora, se eu realmente tiver fé no Jader, eu vou. Então, eu acho que o que me move, Jader, é essa fé realmente de construção de um novo cara, de uma nova personalidade, de um novo Cláudio Lena, e que não desiste nunca dele mesmo, né, tia? E não desiste do ser humano, e que tem, assim, ó, uma coisa acima dele. Não é possível que tu seja maior, aí tu tá pego, né? Se tu é o ponto maior do universo, tu vai cair, em algum momento tu vai cair. O nosso tempo é curto, Cláudio, né? Mas tranquilo. E eu não poderia deixar de te perguntar o seguinte: se alguém, eu sei que tu dá palestras, se alguém, algum colégio, alguma instituição, não sei, quiser uma palestra tua, como é que faz? Qual é o proceder no caso? O proceder é ligar para o meu telefone, Jader, é 999-49-5996. Repete. 999-49-5996. Ou então entrar na minha página no Facebook, Facebook/Liberdade Condicional. Lá tem os meus dados. Os teus todos. dados. Eu vou em Centro Espírita, eu estive dando uma palestra em Centro Espírita de Jaguari agora há pouquinho tempo, aqui em Santa Maria também, e no Instituto Federal Farroupilha em Jaguari, a convite do pessoal de lá. Eu acho assim, Jader, por isso que eu te agradecia o teu convite. Não, Lena, isso aí, né, tia? Na verdade, quem agradece sou eu, por uma simples razão. Quantas pessoas que estão nos assistindo neste momento estão precisando, tem alguém na família com o mesmo problema que tu teve? Claro, e Jader, bom tu ter falado isso para nós fechar mais ou menos esse quadro, dizendo assim, ó, não esperem, pessoal, que o dependente químico tome a iniciativa de parar de usar. Ele nunca vai parar de usar. Ele vai morrer usando. Alguém, mas Lena, eu sou amigo do Antônio, deve, mas ele vai ficar meu inimigo? Vai. Por quanto tempo? Até ele se recuperar. Do exemplo de várias pessoas que eu interferi no meio, Jader, e digo, bom, esse cara vai ficar meu inimigo. Hoje são meus grandes amigos, irmãos de caminhada. Lena, se não fosse tu, Lena. Então, eu me considero hoje, a minha recuperação, Jader, ela é que nem um pescador, cara. Se eu consigo pescar um ou dois, esse dia teve um cidadão lá da Casa de Passagem, fui lá dar uma palestra lá para eles, o cara me mandou me chamar, eu queria falar com o senhor, se o senhor conseguiu 55 anos, por que eu não consigo, né? O cara está lá na comunidade hoje, né? Então assim, 1, 2, 3, 4, 5, nenhum, bom, ok, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não espere que o seu filho pare de usar droga. Observe os sinais que ele vai dar. É a doença do auto-engano. O dependente químico nunca vai querer se tratar. Essa é a palavra. O Cláudio Lena jamais ia se tratar, ia morrer. Se a minha esposa, a minha filha, não tivesse se envolvido nisso. E olha, pessoal, me interditaram, e eu agradeço por terem me interditado. Fiquei 2 anos, eu podia odiar minha mulher e a minha família por terem me interditado. Cláudio, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos para encerrar o programa, e eu gostaria que tu dissesse, quem tiver interesse em adquirir este livro, Liberdade Condicional, como é que ele faz? Livraria da Mente e Livraria Atena. Livraria da Mente e Livraria Atena. Ou pelo meu telefone eu posso enviar. Ok, legal. Gente, infelizmente terminou o nosso tempo. Eu quero mais uma vez agradecer, Cláudio, 15 segundos para te finalizar. Bom, em primeiro lugar, assim, eu agradecer essa oportunidade, né? Eu estou numa casa espírita, eu respeito uma barbaridade, né? Tenho ido em muitas. E dizer assim, ó, que minha preocupação maior é que as pessoas hoje, o poder público não faz nada para salvar essas pessoas que estão cada dia se matando mais, se suicidando, o índice é muito alto. Cláudio, muito obrigado de coração. Meu grande amigo Cláudio Feliciani Lena, ex-colega da Embratel, mas amigo para sempre, né? Amigo para sempre.
E dito isso, estamos encerrando o nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.